Olá, criançada linda, bom dia, uma boa manhã para todos e todas, né, garotada? Conforme combinado, vamos ler aí o capítulo 9 da nossa historinha Um Passeio pela África. Lembrando sempre que a autoria da história, né, é do Alberto da Costa e Silva. Eu, JP, sou o narrador. O capítulo 9 é Gana, com musiquinha de fundo também, como sempre, beleza? Vamos lá. Os meninos ainda não haviam esquecido o desapontamento por não terem estado com os pigmeus quando desembarcaram em Accra. Um rapaz magro aproximou-se deles. Eu sou Kofi. Fui encarregado de mostrar-lhe um pouco de Gana. Aqui já temos outro guia, tá bom? O nome dele é Kofi, beleza? Apertou-lhes a mão e ofereceu o rosto aos meninos para os 3 beijos de praxe, numa face, na outra e novamente na primeira. Inácio e Gustavo já tinham aprendido que era assim que os homens, e não só as mulheres, se cumprimentavam em boa parte da África, ok? A caminho do hotel, Kofi foi-lhes falando. O nosso país era chamado pelos europeus de Costa do Ouro, porque o ouro era abundante mesmo por aqui. E ainda é. Quando veio a independência, mudamos o nome para Gana, um rico e famoso reino do passado, ainda que ficasse longe daqui, na atual Mauritânia. Por que lhe deram esse nome se não havia relação entre essa antiga Gana e a gente da Costa do Ouro? Indagou Inácio. Porque quisemos ligar o presente à história e afirmar a unidade dos africanos. Éramos todos os filhos da África, herdeiros de Gana. Kofi fez uma breve pausa e continuou. A unidade africana foi, aliás, o grande sonho do líder de nossa independência e nosso primeiro presidente, Kwame Nkrumah. Ele queria fazer de toda a África um só país, uma espécie de Estados Unidos africanos. Depois explicou aos meninos que estavam atentos. Fomos, em 1957, o primeiro país da África negra a tornar-se independente, mas fomos também um dos primeiros territórios africanos onde os europeus se instalaram para ficar. Tanto que portugueses, holandeses, ingleses e dinamarqueses construíram ao longo do nosso litoral mais de 60 fortes, a maioria deles todos de pedra. O mais antigo, o castelo de São Jorge da Mina ou Elmina, foi erguido em 1482 pelos portugueses e é de todos eles o mais imponente. Um pouco mais tarde, os portugueses levantaram uma fortaleza também aqui em Accra, mas essa foi tomada e destruída pela gente da terra em 1576. É possível que ficasse no mesmo local onde um século mais tarde os ingleses construíram o forte de St. James. Vamos visitar esse forte? Perguntou Luizinha. Não, prefiro levá-los ao antigo forte dinamarquês, o castelo de Christiansborg, que é atualmente a sede do governo ganense. Já obtive a autoridade necessária para isso. Então, na manhã seguinte, lá estavam eles, os meninos e o guia. Eles, junto à escadaria que levava à porta do forte, acompanhados por um tenente da guarda presidencial. Todas as construções, tanto as antigas quanto as modernas, estavam pintadas de branco. Um branco que o sol fazia intenso e contrastava com o verde
do relvado e das plantas tropicais que se viam em pequenos canteiros e em vasos no pátio em que entraram. O castelo sofreu muito com um terremoto e foi reconstruído na metade do século XX, declarou o tenente. Mas essa cisterna coberta que vocês estão vendo à esquerda, com inscrições em dinamarquês, está aí desde 1753. Ainda mais antigas são, logo adiante, essas duas aberturas com portões gradeados de ferro que davam para o depósito de escravos, pois esse forte foi erguido para servir de proteção ao comércio de ouro e de seres humanos. Os escravos saíam dos calabouços para este pátio e daqui seguiam para o embarque nos navios, pois, como vocês podem ver, o castelo está à beira-mar. Visto do mar, o castelo parecia uma fortaleza. Visto da terra, perdia qualquer ar guerreiro. Era um grande casarão senhorial de 3 andares, o térreo ocupado por armazéns. As crianças acharam muito mais imponente o castelo de Elmina, ao qual chegaram, após viajarem várias horas de jipe. O forte ficava no alto de um penedo, entre o mar e um riacho. Era enorme e seus altos paredões davam a impressão de que não poderia ser jamais tomado por forças inimigas. Suas paredes mais antigas eram todas de pedra, que já chegavam cortadas de Portugal. Foi esta a primeira construção de pedra e cal que os europeus fizeram nos trópicos, esclareceu Kofi. Uma façanha que nos causa admiração ainda até hoje. A quase 4.000 quilômetros de sua terra, os portugueses ergueram este forte com as mesmas formas, os mesmos materiais e as mesmas técnicas que construíam em Portugal. Sofreu muitos acréscimos e alterações, lógico, ao longo dos séculos, mas nas mãos dos portugueses, dos holandeses que o tomaram em 1637 e também dos britânicos a partir de 1872. Mas a sua antiga estrutura aí está e bem perfeita, como podem ver. Daqui deve ter saído muito ouro, comentou Zezinho. E foi para proteger o comércio do ouro que os portugueses ergueram este castelo. Mais do que instalações militares, tanto este quanto os demais fortes eram grandes casas comerciais ou feitorias defendidas por canhões e soldados contra as ações armadas de navios de outras nações europeias. Os seus comandantes não temiam os africanos entre os quais viviam, pois deles se consideravam aliados. Diga-se de passagem que os fortes pagavam tributo ou uma espécie de aluguel ao rei da terra e dependiam dele e de seus súditos para se abastecerem de víveres e até, em muitos casos, de água potável. Os europeus que guardavam os fortes eram então uma espécie de inquilinos do rei local? Perguntou Inácio. Isso, exatamente. Inquilinos ou hóspedes, mas ao mesmo tempo aliados, pois tinham muitas vezes de acompanhar o rei em suas guerras. E os fortes podiam servir de abrigo e proteção à gente da terra, como quando no século XIX os Achantes tentaram conquistar o litoral, mas vocês certamente não sabem quem são esses Achantes, não é mesmo? Não, respondeu em coro as crianças. Os Achantes são um povo do interior de Gana. Eles formam uma grande federação de reinos sob a chefia de um rei dos reis, que é o Achanterran. Meu Deus, cada palavra é difícil, não? Por que rei dos reis? Quis saber Gustavo. Porque tem como vassalos outros reis, esclareceu Kofi. Os Achantes formaram um exército poderosíssimo
que levava para as batalhas não só as armas tradicionais africanas, mas também armas de fogo que adquiriam dos europeus. Conquistaram a maior parte da área de onde se extraía ouro e avançaram para o litoral a fim de controlar o comércio com os brancos. E só foram detidos no fim do século XIX pelos britânicos, que os venceram em 8 guerras. A última foi em 1900, quando finalmente entraram em Kumasi, a capital dos Ashanti-Herne, e se apoderaram do tamborete de ouro que representa o poder do rei, apesar de o país Ashanti ter sido ocupado pelos britânicos, que por algum tempo exilaram o Ashanti-Herne, os seus sucessores, e continuaram e ainda continuam até hoje a ser respeitados, venerados e obedecidos por seu povo. Esse tamborete de ouro era uma espécie de trono? Indagou Zezinha. Isto era, mas o rei jamais se senta nele. Feito de madeira recoberta por folha de ouro, é o que há de mais sagrado para os achantes, pois nele repousa a alma da nação. Não é tido como um objeto inanimado, mas como um ser vivo, e é mais importante do que o próprio Ashanti-Herne. Possui o seu trono e insígnias reais, como o grande guarda-sol sempre a girar, e instrumentos de música e funcionários a ele inteiramente dedicados. Deu um sorriso para os meninos e disse: se vocês tiveram azar com os pigmeus, espero que agora a sorte os favoreça. Estou informado de que nossa estada em Kumasi coincidirá com uma saída pública do rei. No caminho para a capital dos Achantes, Kofi foi explicando: Gana é o maior produtor de cacau do mundo, onde estão todas essas enormes roças de cacau que vocês estão vendo. Havia antes uma enorme e espessa floresta. Ainda há restos dela por ali. E foi mostrando. Nos últimos 5 séculos, a floresta foi sendo pouco a pouco ocupada, cedendo espaço para plantações, aldeias e cidades. As ruas de Kumasi estavam cheias de gente, comprando, vendendo e indo de um lado para o outro. Numa loja exibiam-se uns tecidos belíssimos, divididos em pequenos quadrados, diferentes uns dos outros em desenhos coloridos. Prestando mais atenção, via-se que esses quadrados eram partes de longas faixas verticais que, assim explicou Kofi, eram tecidas em teares que só produziam panos estreitos, embora pudessem ser muito compridos. Essas tiras estreitas eram costuradas umas nas outras para formar um pano largo. Se não de algodão, como fazem para esses panos serem tão brilhantes? Que saber, Zezinha. Misturam aos fios de algodão outros de seda. No passado, usavam a seda produzida por uma aranha. O pano brilhante era caríssimo porque pouquíssima a quantidade de fio obtida da teia desta aranha. Depois os tecelões achantes passaram a adquirir dos europeus cortes de seda chinesa que desfiavam para reutilizar em seus teares. Atualmente, tudo é mais fácil. Compram os fios de seda em carretéis. Apesar disso, esse tipo de tecido continua muito caro e são necessários muitos metros para que possam ser usados pelos achantes como uma espécie de toga ou manto comprido que enrola no corpo, cobrindo um dos ombros e deixando o outro descoberto. Vinham
vinham de torso descoberto e com panos coloridos amarrados na cintura os acompanhantes do rei em seu desfile pela cidade. Os meninos correram para onde soavam os tambores. O rei vinha sentado num palanquim, uma espécie de cadeira sustentada por 2 longos varais sobre os ombros de vários rapazes. Tinha o corpo coberto de bolsinhas de couro, amuletos para protegê-lo de feitiço e mal-olhado, conforme explicou Kofi. Na cabeça, o rei usava um gorro com enfeites de ouro, e de ouro eram também seus colares, braçadeiras e pulseiras, assim como os adornos de suas sandálias. Porém, o que mais chamou a atenção dos meninos quando chegaram mais perto foram os vários grandes anéis de ouro que usava em ambas as mãos. Um anel parecia um ouriço, outro era uma flor em filigrama, outro ainda um réptil ou pássaro. Sobre o rei e ao seu redor giravam enormes guarda-sóis com 2 ou mais metros de diâmetro. Tinham ponteiras de ouro em forma de leão, de lua crescente, de estrela, de elefante ou de um grupo de aves. Na frente e ao lado dos palanquins real, via-se numerosos cortesãos. Traziam eles espadas em cabos de ouro ou bastões de madeira, tendo no alto as mais variadas figuras e cenas esculpidas em ouro. 2 amigos a repartirem nós de cola em galo, um galo, e uma galinha, uma mulher com uma criança nas costas. Nunca vi tantos objetos de ouro e tão grandes reunidos num só lugar, exclamaram as crianças. Só os colares, os anéis e algumas pulseiras são de ouro maciço, advertiu Kofi. Esses belíssimos bastões e punhos de espada são esculpidos em madeira e revestidos de folhas de ouro. Mesmo assim, é um exagero de ouro, reparou Zezinho. Eu morreria de felicidade se me dessem um só desses anéis, e o menorzinho de todos, aquele, por exemplo, de cujo aro se levanta um sujeito a tocar um tambor. A menina olhou para as suas mãos e as imaginou primeiro com um e logo em seguida com 2 ou 3 grandes anéis e observou: é maravilhoso o gosto dos africanos pelas roupas e pelos adornos, até mesmo quando parecem nus, estão vestidos bem vestidos. Onde foi que nós vimos as fotos daquelas moças com penteados complicados, numerosos colares de contas lhe cobrindo os seios e uma espécie de tanga também de contas? Ah, foi naquela pequena mostra no saguão do hotel em Lagos, respondeu Gustavo. Foi lá que vimos também aquelas mulheres com o corpo cheio de escarificações de desenhos como que esculpidos na própria carne. O que é uma outra forma de roupagem, explicou Kofi. Então tá aí, pessoal, aqui fechamos o capítulo 9, E o próximo capítulo é o 10º, também o penúltimo da nossa história, tá? Chama Na Guiné-Bissau. Vou entrar já logo nesse capítulo e vou postando para vocês. Por hora, aquele abraço com a musiquinha de fundo, como sempre. Abraço.